Esse crescimento rápido, cara, que tá claro que não teve só vento a favor, teve muito desafio, muito suor e muito trabalho, cara. Tem um preço, né? Tem um preço. Tem um preço a se pagar, até um preço pessoal com os envolvidos, né? Você consegue mensurar esse preço, cara? Cara, não. Eu acho até esses dias pra trás aí, eu batendo um papo num podcast com um amigo meu também, e ele perguntando isso. Eu falei, cara, o lance na prática é que quando você encontra prazer, na verdade, aquela história, né? Qual que é o caminho pra felicidade? Não existe caminho para felicidade. Exato. Felicidade é o caminho. Exato. Então, quando você faz o que você gosta, aquilo se torna prazeroso, né? Você não sofre pela execução da atividade. E eu sempre gostei muito nesse sentido de venda propriamente, e principalmente de inspirar, de orientar, de acompanhar pessoas. Então, essa jornada, ela tem um preço alto, mas quando eu particularmente curto muito. Alguns amigos meus falam, cara, qual que é o hobby do Pedro é trabalhar? E de fato, eu às vezes me pego pensando nisso, porque para mim existe o preço, claro, e a gente saber administrar, dosar. Eu tenho 2 filhos, família, né? Claro. Saber realmente colocar as coisas nos seus portas-coisas e aproveitar os momentos, tentar não negligenciar nada. Mas eu acho que isso de curtir a caminhada, essa jornada, como eu coloquei, eu acho que é uma coisa que faz no dia a dia com que o preço seja mais barato, teoricamente, né? Fazendo essa analogia do pagar o preço. Concordo, cara. O pessoal tá alinhado e eu concordo demais com isso que você fala. Agora eu quero falar do profissional, o preço profissional. Por quê? O que eu reparo, Pedro? E provoco todo mundo aqui, tá? Se você conversar com qualquer pessoa, qualquer profissional, franqueado, o franqueador, qualquer pessoa que teve contato com a Emive, ela vai ter a cultura muito enraizada nela. E, cara, é um desafio fora da curva você manter a cultura forte em tanto estado que vocês estão aí. Né? Que preço é esse, cara? Pra você manter uma cultura em tanto lugar sem estar lá. Eu acho que na minha ótica nem vai para a linha do preço, né? Porque o preço, no final do dia, a gente pensa em algo, quando a gente vai pagar algo, é algo que custa caro, né? Essa cultura ela é muito mais proveniente de bons princípios, fundamentos sólidos, um modelo testado, validado, replicável, e principalmente, algumas pessoas falam, Pedro, você tem muita frase de efeito, mas eu comunico, primeiro que o maior comunicador da história da humanidade se comunicava através de quê? De metáforas, né? De histórias. Perfeito. Então, histórias que entram para conceituar conceitos de fato, coisas que a gente quer repassar, e principalmente as frases de efeito, elas são mantras que vão sendo repetidos. Isso detalhe, porque se a gente entrar nessa seara aí, tem uma profundidade de inúmeros fatores que envolvem isso, né? Mas eu acho que é principalmente a liderança. Não existe time fraco com líder forte. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E as pessoas realmente inspirarem-se, né, em quem tá na linha de frente. E aí, isso, sem falsa modéstia, eu acho que eu consigo fazer bem. Bem, cara. E eu queria saber de você se você lida com pessoas que querem desviar do modelo, que você já falou replicável, se existem pessoas que tentam desviar desse modelo e como é que é a sua atuação? Existe, velho, existe. Tem o cara, na realidade, que quer reinventar a roda. O que eu falo é o seguinte, por isso que eu já starto as pessoas que me conhecem, desde o primeiro dia que eu tô com eles no treinamento ali, fazendo a primeira sessão introdutória, eu falo, cara, eu carrego 2 filosofias na minha vida. A primeira é uma socrática e a outra einsteiniana. Parafraseando, fazendo uma analogia com esses caras. Primeiro Sócrates falava, só sei que nada sei. E tem dó, como eu parafraseio ele? Só sei, tudo que eu sei é que nada sei e eu tenho dó de quem se julga saber demais. Mas mesmo na nossa prepotência humana, muitas vezes a gente é inflexível em alguns pontos de vista, e aí entra a ideia da teoria da relatividade, só para contextualizar isso, que tudo é relativo. Sempre chega alguém que apresenta um outro ponto de vista, que cabe a gente ter a postura de aprendiz, esvaziar o copo para absorver aquele conteúdo, aquela informação e mudar a nossa perspectiva e atingir o próximo nível. Então eu acho que isso já vem fazendo, isso vai partindo de um processo já de cultura, de falar, pô, vamos abrir a guarda, vamos abrir o kimono e vamos entender isso aqui. E como eu sou muito entusiasta da atividade, do processo de venda em si, e eu vou contextualizando, porque o grande lance, você já viu aquele experimento dos macacos na jaula? Colocaram 5 macacos na jaula e aí um cacho de banana. Ele foi pegar o cacho de banana, tomou choque, a macacada toda. O outro foi pegar, tomou choque, o outro foi pegar, tomou choque. Os caras entenderam, os macacos entenderam. Falaram, pô, não é pegar essa banana, vamos tomar choque. Aí tira o macaquinho, coloca um macaquinho novo, o macaquinho novo vai lá pegar o cacho de banana, a macacada já se liga, já um puxa o rabo, outro puxa a perna, mete a porrada nele, ele não entende nada, e aí tira o macaco,
que havia tomado choque, bota um macaco novo, o que apanhou juntou com a turma, falou, apanhar agora é hora de eu bater, mete a porrada nele, trocam-se todos os macacos, no final do dia o sexto macaco, os 5 que nunca tomaram choque estão batendo o outro sem saber por quê. Então eu acho que muito da linha é exatamente contextualizar o jogo por trás do jogo, os processos, né, de um modo geral, desde as estruturas de técnica de venda, na prática, até a execução em si, para as pessoas se conscientizarem do porquê elas estão fazendo o que estão fazendo. É igual, trazendo uma exemplificação aqui, a questão do terno e gravata, por exemplo, que eu uso, que é o nosso modelo aplica. Isso tem um conceito por trás, o cara é dono do próprio negócio dele, ele tem liberdade, flexibilidade de trabalhar de sunga, se ele quiser. O lance é que existe uma teoria da comunicação do professor Albert Mehrabian, né, que está baseada na estrutura do processo de venda em si, que 55% da venda é visual, 38% é vocal, 7% é verbal. Por isso tem gente que fala merda pra caramba, mas invente isso, né? Só 7% só representa, né, o verbal. Agora, o lance é que ele entende o porquê dele estar pronto para, como se ele tivesse ali o melhor encontro, o encontro mais importante da vida dele. E isso é uma exemplificação de como ir contextualizando, porque no final do dia o cara que contesta que ele vai contra o modelo, ele bate cabeça. E aí o grande lance é ter as provas sociais, né? Formar aliados que vão aplicando a metodologia e vão colhendo resultado e viram provas sociais para o outro virar e falar, cara, o que você faz diferente? Naquele momento da troca, no workshop de boas práticas, ele só fica, cara, eu sigo o modelo. Eu faço o que me ensinaram para fazer. Então é isso. E aí o cara que geralmente contesta isso, que ele vai para uma linha de não seguir, a tendência é o cara se dar mal. E aí uns voltam e seguem o modelo depois e reestabelecem e conseguem avançar, e outros se perdem no caminho, faz parte.